Hoje eu venho falar sobre um assunto que interessa a muitos através do tarô, que são dívidas. Dívidas, o que são dívidas, por que devemos? As dívidas mal feitas em outro tempo, dívidas, resgates kármicos, resgates dármicos, porque os resgates são pode de karma, de dharma. O dharma é o lado do bem, resgatamos o bem, o dharma e o karma é o lado negativo. Dívidas do passado, dívidas mal feitas. Por que devemos? Porque às vezes nos endividamos. Qual é o motivo da dívida? Se existe uma dívida é porque existiu uma consequência de alguém ter feito a dívida. Se a dívida está em sua vida é porque foi feito no tempo passado uma dívida e hoje temos que pagar essa dívida. Então, vamos começar o tarô sobre dívidas. As dívidas são ocasionadas por, às vezes, pensamentos mesquinhos e errados, por sentimentos de pensamento negativo. Dívidas são ocasionadas por pessoas, às vezes, que estão sem estruturas, sem amor próprio no momento, dívidas do passado, de karmas, de espíritos antigos que venham para nos pôr à nossa prova de nosso próprio espírito, dívidas do passado, dívidas de coisas que nos fizemos errado. As dívidas são consequências da vida e dos espíritos, dívidas do passado, dívidas. Devemos concluir esse estágio que nos cobra algo do passado. Hoje, das dívidas, devemos observar o que fizemos, por que devemos. Às vezes a falta de perdão acarreta dívidas, porque se não perdoarmos ao outro, vamos obter dívidas hoje e amanhã teremos que responder por essas dívidas, então vamos ter amor por nós. Buscar o equilíbrio e o discernimento para que essas dívidas sejam resgatadas com paz e amor. Dívidas ocasionam transtornos mentais, desencarnes de muitos, porque a dívida leva ao declínio, principalmente no lado material, porque o ser humano pensa muito na matéria e através disso acarreta dívidas para si. Muitas vezes não necessita daquela dívida, mas ele ocasiona para si a dívida. E essa dívida vai acumulando em seus dias e às vezes não encontra saída para fugir deste sistema de vida expiatório em que ele próprio ocasionou em seu subconsciente. As dívidas nos ocasionam, acarretam transtornos para o nosso sistema de vida. Então devemos parar, refletir antes de concluir qualquer estágio de vida no lado da dívida, porque devemos saber que vamos ter que responder por tudo feito aqui neste tempo, tudo está escrito no estágio, no livro da vida. Devemos saber que as dívidas devem ser pagas e todos acarretaremos para nós os transtornos dessa dívida. Então vamos saber o que estamos fazendo para que não acumulemos mais karmas e às vezes não vamos poder sair desta dívida. Então vamos saber o que estamos fazendo com o nosso destino, com o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio envolve a dívida, porque ela é o principal sistema, porque o livre-arbítrio envolve a dívida. Se eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer para mim o céu ou o inferno aqui. O ser humano gosta de plantar o inferno dentro de si, esperando que tudo seja o mal, que tudo é o mal para ele. Mas vamos saber que nós mesmos fazemos o mal ou o bem dentro de nós. A dívida nada mais é do que ação e reação, porque algo feito
deve de ser feito e pensado para ser feito. Ninguém vai fazer algo sem pensar o que está fazendo. Todos sabemos que temos dívidas, vamos ter que pagar. Então, vamos concluir a nossa vida com pensamento voltado não tanto em matéria, e vamos pensar na nossa evolução, porque se tivermos somente matéria, não evoluiremos o nosso espírito. As dívidas acarretadas hoje terão que ser respondidas amanhã perante o livro da vida e perante os seres humanos aqui. O espírito somente está evoluindo, então, se acarretamos dívidas, lá no futuro teremos que pagar essas dívidas perante o mundo espiritual. Aquele que não cumpre a sua missão, certo? Ou acarreta mais transtornos, ou se endivida mais ainda perante o mundo espiritual. Dia por dia a sua vida se transforma num eterno inferno constante porque não aceita a sua limitação e o seu equilíbrio. A sua vida se torna um desequilíbrio porque ele começa a ver todos como se fosse um mal e entra em dívidas espirituais, porque o pior de tudo é dívida espiritual, porque a dívida material aqui é mais fácil, o pior é a dívida espiritual. Muitos são peritos em conseguir se endividar perante o mundo espiritual. Quanto mais se endividam com o mundo espiritual, mais karmas trazem para si, porque o mundo espiritual cobra os seus que fizeram dívidas. O ser humano é perito a fazer dívidas perante o mundo espiritual. Tudo que eu peço para o mundo espiritual está marcado em um caderno, em um livro. Tudo feito, pedido, está marcado e são dívidas, são resgates que eu estou me propondo a pagar. Existem dívidas por bem, existem dívidas por mal. Se eu planto bem, eu colherei dívidas do bem. Se eu faço mal, vou colher dívidas para o lado do mal. É óbvio que existe a lei da ação e reação, que se eu faço, eu vou colher. Eu plantarei, eu colherei. Quem responderá pelos meus atos somente sou eu. Se eu acarreto dívidas para este tempo, eu vou, às vezes, levar milênios para resgatar essas dívidas plantadas hoje. Quem planta o vento colhe a tempestade. Este é um ditado muito antigo, dito desde a época dos primórdios da Lemúria antiga. Quem planta vento colhe tempestade. Muitos de nós, em vários tempos, colhemos tempestade e resta tempo cada vez mais e mais. Quem planta discórdia colhe a discórdia, então se plantamos a dívida negativa, se trabalhamos com o oculto, devemos saber que eles cobrarão também as suas dívidas, então não adianta tentar escapar. Tudo que é pedido, tudo que é marcado, tudo que é feito em nome dos espíritos, das entidades, dos mentores, nada ficará sem ser cobrado. As dívidas virão e serão cobradas, por isso eu sempre digo, cuidado com o que fazemos com os nossos pensamentos, os nossos pedidos perante o mundo espiritual, perante a nossa vida. Quem somos nós, às vezes, para falarmos, mas devemos somente alertar perante o mundo dos vivos aqui, para que saibam que não existe somente aqui. Vamos saber que não existe somente este tempo aqui, não existe somente este plano espiritual, existem outros e outros e outros e outros e outros. Muitos planos são bonitos, muitos planos são maravilhosos, muitos planos gostamos de ficar, muitos planos são lindos, mas muitos são horríveis perante o ser humano. Então, quanto mais dívidas acarretamos para o mundo espiritual, mais em planos negativos ficaremos.
Quem somos nós para cobrar de alguém? Mas aquele que faz, colhe, mas se faz o mal, colhe o mal. É a lei da vida, a lei da ação e reação. Então vamos fazer o bem para as pessoas, vamos concluir o estágio aqui com o bem, porque o tempo da cobrança está chegando e quanto mais dívidas acarretamos, mais tempo ficaremos aqui vagando e vagando e vagando, reencarnando e vindo e voltando. Então vamos caminhar com paz e amor e discernimento, equilíbrio no coração, porque dívidas terão que ser pagas. Muitos aqui também adquirem o que não podem e absorvem a depressão, porque às vezes do lado da vida, através do seu desequilíbrio, do seu transtorno, se joga em comprar coisas que não precisa ou adquirir algo que não necessita e acarreta dívidas para a sua vida e traz o desequilíbrio para a sua estrada e através das dívidas traz muitos transtornos, depressão, ansiedade, angústia. O principal sintoma da depressão e da angústia é comprar coisas que não necessita, adquirir aquilo que não precisa, porque adquire o que não precisa. O que não precisamos adquirir. Estamos chegando no estágio evolutivo em que não necessitaremos tanto, porque não precisaremos. Vamos usar só o essencial do que estamos precisando neste planeta, nesse sistema. O essencial usaremos para a nossa sobrevivência, porque não necessitaremos mais de tantas coisas, porque serão extintas. Muito será extinto para a evolução, porque terá que ser extinto muito do que está aqui, para que o espírito possa evoluir. Muito do que está aqui hoje está fazendo mal para o ser humano e o espírito. Está ocasionando transtornos para muitos e muitos estão adquirindo mais karma do que dharma. Então vamos caminhar com equilíbrio, vamos aprender a adquirir o que necessitamos, vamos aprender a comprar o que precisamos, vamos aprender a viver com discernimento, porque se eu concluir a minha vida erradamente ou adquirir dívidas que eu não necessito, somente dessa forma eu viverei com meu espírito em paz. Porque se eu tiver dívidas que eu não possa pagar, não terei prazer na vida e nem equilíbrio para poder sobreviver. Hoje somos o que fomos ontem, então vamos buscar o equilíbrio, usar produtos que nos façam bem e não o mal. Vamos usar da nossa intuição para o nosso bem e não para o mal. Vamos adquirir o que necessitamos. Não vamos cobiçar o que não é nosso, principalmente pessoas que não nos pertencem, porque as pessoas estão emprestadas. Muitos acarretam dívidas pessoais, dívidas espirituais, porque roubam o que é do outro. Tiram pessoas que não lhes pertencem, traem, mentem. A traição é uma das principais dívidas espirituais. A traição humana acarreta dívidas que para sair é difícil, porque acarretou transtornos muito grandes perante o mundo espiritual. Então vamos saber o que estamos fazendo para que amanhã não paguemos o que fizemos errado. Cuidado com dívidas, cuidado com o que faz com os seus pensamentos. A mesquinharia também acarreta dívidas e a falta de aceitação, a traição, comprar o que não necessita e não precisa, gananciar o que é do outro, extorquir, mentir, roubar o que está na mão do outro, o que é da boca do outro. Uma das piores dívidas que podem ser é tirar o que é do outro, da boca do outro, o pão da boca do outro. Isso é uma dívida muito grande. Obrigado a todos, que tenhamos paz, amor, equilíbrio. Usemos produtos naturais para trazer paz ao nosso espírito. Obrigado, tenhamos equilíbrio na vida e discernimento. Obrigado.